Hoje eu escolhi um trecho em Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 16, verso 9, da versão Almeida Revista e Corrigida, que é talvez a versão mais clássica da Bíblia, pelo menos para a Bíblia protestante. E o trecho diz assim: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muito bem. Esse trecho, deixa eu reformatar aqui, trazer a tela para o lugar. Deixa eu colocar num outro modo de visualização aqui. Vocês conseguem ver a mim agora, não? Estão vendo a minha figura? Beleza, pô. Eu não me vejo, eu vejo qualquer outra coisa aqui. Mas tudo bem. Coisas do Zoom. É, Bom, eu gravei um áudio hoje falando um pouco sobre missão e propósito. E aí eu resolvi trazer um pouco desse tema para cá, contextualizando nessa fala de Salomão. Enfim, cara, eu sempre me perco aqui, desculpa, gente, eu sempre me perco aqui com o Zoom. Mas, deixa eu fazer outra coisa aqui, peraí. Não, é isso mesmo. Estão me vendo, né? Ótimo. Então, esse trecho especificamente de Salomão, Salomão é um livro muito interessante, muito cheio de insights e palavras para a nossa vida, para aplicação na nossa vida. Então, esse trecho curto me leva a crer que Deus tem um plano para cada criatura. Tem um outro trecho que a gente podia ter usado, para tudo há um propósito debaixo do céu. Então ele diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher o que foi plantado. Esse trecho, estritamente, fala de propósito, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tudo tem um porquê. Esse de hoje, esse trecho que a gente está trazendo hoje, fala, na minha percepção, muito mais sobre missão, sobre o fato de que nós somos criaturas individuais, diferentes, únicas, e que, consequentemente, há um plano de Deus para cada um de nós, um plano individual. Uma vez que há para cada um de nós um lugar específico no tabuleiro da vida. Então, pensa na vida como um tabuleiro, como um quebra-cabeça, como um puzzle. Então, para cada um de nós há um lugar. Nós somos, cada um de nós, individualmente, uma peça única dentro desse quebra-cabeça da vida, ou quebra-cabeças. E quando eu falo de um plano de Deus único, eu não estou falando naturalmente dessa crença de que há um plano, de que o projeto de Deus é o louvor, é a adoração, né? A gente ouve muito isso em determinados contextos cristãos. O propósito de Deus é o louvor. Eu não acredito nisso, né? Porque aí seria um plano único para todas as pessoas. Eu estou falando daquilo que só eu e você individualmente viemos fazer aqui. Aquilo que só nós individualmente podemos realizar. Então, havemos de convir que a minha história é diferente da sua, que é diferente do fulano, do Beltrano, enfim, de todas as outras pessoas. Então, cada um tem um caminho singular. E, portanto, a missão, que é o propósito maior da nossa vida, então há um propósito em tudo que fazemos, ou deveria haver. O problema é que nós temos pouca ou nenhuma, ou quase nenhuma, consciência desses propósitos. Então, o propósito e a intenção por detrás de cada ação, por mais simples que seja. Mas a missão é o propósito de vida, é o propósito maior. É aquilo que eu estou chamando de plano de Deus. Muitas vezes, essa busca nasce de, de uma vaidade do nosso ego,
Isso precisa ter muito cuidado, porque isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Então, muito frequentemente, essa busca pelo propósito maior ou pela missão, essa palavra propósito me causa um certo incômodo, eu já vou explicar por quê, eu tenho falado bastante disso. Muito frequentemente, essa busca é pautada no reconhecimento. A pessoa está buscando reconhecimento, a pessoa está buscando status, visibilidade, ela tem uma necessidade de se sentir importante, e sim, esse senso de importância é uma necessidade emocional humana essencial. Todos nós necessitamos nos sentir importantes, e aí tudo bem, mas isso é ego, né? E eu não posso, embora o ego seja importante, deixar que ele assuma o controle, que ele assuma a direção da minha vida. Então, quando a gente fala de missão, a gente não está falando da gente, esse aqui é o problema, a gente está falando dos outros. Então, o propósito ou os propósitos, todos, né? Então, eu estou aqui fazendo uma sessão de meditação cristã. Isso tem um propósito. Você está aqui fazendo a sessão de meditação cristã. Você tem um propósito, que pode ser diferente do meu. Então, se eu levanto e saio, vou beber uma água, tem um propósito. Se eu vou lavar uma louça, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, os nossos propósitos têm a ver com a gente, tem a ver conosco, com a nossa vida, com a nossa intenção por detrás da nossa vida, com tudo que nós fazemos na nossa existência para torná-la melhor, para torná-la mais significativa, mais prazerosa, enfim, mais plena. A missão tem a ver com os outros, né? Então a missão tem a ver com o nosso compromisso, com o recado que Deus nos deu para entregar ao mundo. A missão tem a ver com o nosso compromisso para com os outros, com a nossa contribuição para tornar a sociedade um lugar melhor, para melhorar a vida das pessoas. Então, hoje fala-se muito de propósito. Eu não me lembro de uma época, de um tempo, durante a minha existência, em que tenha se falado tanto sobre esse assunto, e nós devemos isso ao fenômeno dos co-coaches da internet. Então, os co-coaches da internet é a forma como eu me refiro a essa galera, a esses coaches de palco. Então, frequentemente, essa busca pelo propósito, pelo tal propósito, não nasce da intenção genuína de fazer o bem, de melhorar a vida das pessoas, de contribuir para a construção de um mundo melhor, mas para a satisfação de uma necessidade individual, pessoal. Então, isso cria em nós uma ilusão de um movimento, de estar em movimento, de estar, quiçá, fazendo a coisa certa, mas não nos conecta com a verdade da nossa alma. Porque as coisas da alma são, as coisas essenciais seguem, caminham na direção contrária à do ego. Então, as coisas essenciais, as coisas do coração, elas têm a ver com Deus e com o todo, com essa conexão. Então, elas são contrárias ao ego, elas caminham na direção contrária. Então, uma boa pergunta nesse sentido seria: será que eu estou buscando o meu propósito para servir ou para ser visto ou para ser servido? Sabe? Então, qual é a intenção por detrás desse propósito, dessa missão? Então, eu vou compartilhar com vocês. Pensei muito em trazer isso aqui, porque é uma coisa muito íntima, mas que é muito curiosa, que tem a ver com a minha história, é uma experiência pessoal, que foi o grande start, não é? O grande motivador para eu trocar uma vida de privilégios e recomeçar, né? Recomeçar mais uma vez, porque eu já tinha recomeçado outras. Mas eu me lembro que ao longo da minha vida eu vinha buscando sempre uma vida melhor, profissionalmente, financeiramente, a busca de todo indivíduo, né, de todo cidadão, de toda cidadã. E eu tinha naquela feita uma vida religiosa, então eu era uma pessoa desde muito jovem religiosa, fiz parte, fui cristão tradicional, ortodoxo, fundamentalista, como você queira chamar, enfim. Eu fui uma pessoa religiosa, muito comprometida com a religião, já falei disso em outras ocasiões, não sei se aqui, penso que sim, ou se no meu grupo exclusivo de alunos, né, com os conteúdos que eu publico lá. Mas, desde muito jovem, comprometido com a religião, com a religiosidade, etc.
E eu tinha uma situação de privilégio ali, porque eu era sacerdote já naquela ocasião. Um dia nós alugamos, nós alugamos não, alguém alugou e me emprestou umas fitas de VHS, de videocassete. Eu estou falando de quase 30 anos atrás. Aí eram fitas de mensagens, de pregações de um missionário batista, ligado à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista brasileira do Brasil. É um missionário brasileiro que estava radicado nos Estados Unidos já há muitos anos. E eu assisti, era um ciclo de 5 mensagens, ou palestras, como queira, ou sermões, enfim, como queira chamar. Mas um deles foi muito especial, foi muito tocante para mim. Se vocês me perguntarem o conteúdo daquela palestra, que deve ter durado 1 hora e meia, eu não me lembro, eu só me lembro que eu tive uma epifania, eu tive uma. Como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Eu tive a certeza íntima naquele momento. Eu era um jovem de 30 anos, talvez um pouco menos, e eu tive uma certeza íntima de que eu me tornaria. Olha que coisa louca, e eu estou contando essa história para fundamentar um pouco o que eu vou dizer aqui. Eu tive a certeza íntima de que a minha vida seria tornar-me um missionário, até aí tudo bem, mas esse missionário, essa missão, esse caminho, seria desvinculado de dogmas e de instituições religiosas. Então, para pensar, isso é um absurdo naquele contexto da minha vida. Então, quem estava dentro de um contexto religioso, com aquela vida religiosa, dogmática, pensar um negócio desse, eu não tinha nem elementos na minha cabeça, na minha mente, para pensar um negócio desse. Então foi um problema. Por quê, Tamer? Número um, porque na minha igreja não havia o ministério do missionário. Havia em termos práticos, mas não em termos institucionais, digamos assim. Não havia uma formação de missionário. Eu, desde os 14 anos, eu viajava fazendo missões, pregando o evangelho, esse tipo de coisa, mas era uma coisa mais, digamos, orgânica. Não havia uma formação, um ministério do missionário como existem, por exemplo, na igreja batista, na Assembleia de Deus clássica, né? Não sei como é hoje, eu estou afastado há tanto tempo desse ambiente. Mas isso é um problema porque me tirou da zona de conforto. Eu terei que sair da minha denominação, portanto, deixar uma vida de privilégios já conquistados ao longo de uma vida inteira e recomeçar num outro lugar. Isso implicava fazer uma formação de missionário que era em tempo integral. Então eu cheguei a fazer contato com outras denominações que tinham o ministério do missionário para saber como é que aquilo funcionava. Só que eu trabalhava o dia inteiro, porque eu não recebia salário na igreja onde eu servia, era um ministério leigo. Então eu teria que deixar o meu trabalho para fazer uma formação para servir a igreja num trabalho de missões. Isso era impossível, eu não tinha como largar o meu trabalho, já que eu era casado, sustentava a família, enfim, para aquele tipo de coisa. Então eu tive que começar a dizer não para uma série de coisas. Mas perceba que veio essa luz, né? Veio essa luz de dizer, olha, eu estou trazendo hoje didaticamente para você entender, mas na época não foi tão claro assim, né? Eu só sabia que era um trabalho de missionário desvinculado a dogmas e instituições, que é o que eu faço hoje de uma forma ou de outra, né? Missionário no sentido de levar a boa nova, de levar uma transformação, uma palavra de transformação, um trabalho de renovo para a vida das pessoas, de levar uma mensagem de esperança, de plenitude, de vida plena, de vida alinhada, de alinhar a pessoa que você é com as coisas que você faz. Pô, mas isso naquela época eu não podia entender. Então, essa experiência pessoal mostra que antes de descobrir a missão, né, do jeito que ela vem desenhada, isto é, antes de enxergar claramente o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, nós precisamos definir propósitos para cada coisa que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Foi o que eu tive que fazer naquela ocasião. Eu falei, cara, tudo que eu estava fazendo perdeu sentido, o meu sacerdócio naquele momento perdeu sentido, a vida que eu levava perdeu, tudo foi perdendo sentido. E aí eu tive que ir mudando a rota devagar. Como, Tamer? A partir da compreensão de que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu não sabia o que era, claramente, de novo. Eu sabia que algum dia eu ia fazer um trabalho diferente, pelo menos era o que estava no meu coração, é o download, digamos aqui, assim, que veio do divino para mim. Eu só posso explicar desse jeito, gente, porque não havia
Enfim, elementos para aquilo sair da minha cabeça, né? Então aquilo saiu do meu coração, como eu disse. E aí eu comecei a fazer um movimento para sair da condição que eu estava, que eu não queria mais. Que envolvia uma série de compromissos com a denominação, com as pessoas, com a minha família, né? Porque eu, enfim, minha família era toda envolvida com aquela denominação, com aquela vida. Então, eu comecei a ter que mudar a rota. Então, se alguma coisa na sua vida não faz mais sentido, não importa o momento de vida que você esteja vivendo, é hora de mudar a rota, sabe? Porque missão a gente descobre, né? Então, eu tive essa epifania, esse insight extraordinário, sei lá como a gente vai chamar isso. Isso foi se construindo muito depois, alguns anos depois, para chegar onde eu estou hoje, né? E eu estou há 23 anos, o nosso CNPJ acabou de fazer 23 anos, agora em setembro de 2025. Então são 23 anos nessa carreira maravilhosa que a vida me deu, mas que levou muito tempo para ser construída, sabe? Ela foi acontecendo, as coisas foram muito curioso, mágico até isso. As coisas foram acontecendo quando eu me abri para esse plano de Deus na minha vida, digamos assim. Mas aí eu fui redefinindo os meus propósitos naquele momento de vida, né? E a parte fundamental disso foi dizer não para tudo aquilo que me distanciava da minha essência, daquilo que naquele momento passou a fazer sentido. Então a nossa vida reside no movimento sereno, consciente, corajoso, porque tem que ter coragem, né? Tem que ter força, sei lá, qual é a qualidade emocional que a gente vai encontrar para rejeitar o que não é nosso, para que nós possamos viver o verdadeiro projeto para o qual Deus nos chamou. Porque eu acredito sinceramente que é um chamado para cada coração. Comecei falando isso hoje. É, chame de Deus, chame de universo, chame de inteligência cósmica, chame como você quiser. E há um elemento muito interessante nessa história que é o seguinte: eu tenho convicção, eu digo aos meus alunos isso há muito tempo, que nós nascemos com os talentos necessários à realização da nossa missão. Então, os nossos dons naturais, cada talento que a gente possui, indica a direção da missão que Deus nos deu ou nos dará. Esse é o maior indicativo de que a gente está no caminho certo. Obviamente, a gente precisa refinar esses talentos, né? A gente precisa estudar para desenvolvê-los. Então, Jesus, por exemplo, independentemente se a gente acredita ou não que era o Filho de Deus, Jesus podia ter nascido adulto, fala a verdade. Ele podia ter aparecido de lugar nenhum. Há muitos homens na história, há muitos nomes na história, notáveis, que não se sabe de onde vieram e nem para onde foram depois, né? Então Jesus podia ter aparecido assim. Ora, apareceu um tal Jesus, fez uma obra maravilhosa e desapareceu. Mas não, Jesus nasceu de pai e mãe, Jesus foi educado dentro daquele contexto em que ele realizaria a missão dele. Então isso me leva a crer que Jesus precisou desenvolver as suas capacidades humanas, não as divinas, porque isso ele já trazia na sua alma, na sua consciência. Jesus é o próprio Verbo encarnado, Jesus é a própria luz, não é o próprio Logos, mas ele vem como homem e ele necessita então desenvolver os seus talentos como tal. Então, por exemplo, o sujeito nasce com uma vocação natural para a música, né? Que é o caso do Jean, que a gente conhece muito e ama muito, que é filho da Noemi, que está aqui com a gente. Então, esse cara tem bom ouvido, ele tem ritmo, ele tem talentos, ele tem dons naturais para aquele caminho. Mas esse sujeito, para realizar sua missão com maestria, com mestria, ele precisa desenvolver isso, ele precisa estudar. Então, ele vai para uma faculdade, ele vai sair lá para onde, ele vai aprender a tocar instrumento, ele vai aprender o que é necessário para desenvolver da melhor forma a sua missão. Foi o que eu fiz, né? Então eu nasci com muita facilidade de comunicação. Eu com 13 anos eu já falava, já pregava o evangelho, já, enfim, já me comunicava, já falava para públicos, para uma igreja cheia, e não era problema isso. Mas quando eu entro efetivamente no meu caminho de vida, então eu vou estudar PNL, que é a ciência da comunicação. Eu fui estudar oratória, enfim, eu fui me qualificar para fazer bem aquilo que eu vim fazer, para realizar o meu chamado da melhor maneira. Então, claro, grande parte desse caminho que a gente caminha de desenvolvimento envolve reconhecer essas nossas qualidades e dons pessoais, para que nós possamos transformá-los em potência a serviço da vida, a serviço dos outros, a serviço do chamado da nossa alma. Então, vale estar atento a isso. A gente precisa se ligar nisso, né?
Por isso, um dos maiores equívocos, se não o maior, que a gente pode cometer é se comparar com os outros. É querer viver a vida dos outros, é querer viver a história dos outros. Então chega um momento na vida, e quanto antes isso acontecer melhor, que nós devemos olhar para nós, olhar para dentro. A gente precisa fazer esse movimento de fora para dentro. E a meditação é aí que ela entra, porque ela é um caminho, ela é um instrumento dessa reconexão com a nossa essência, dessa reconexão com Deus no nosso coração, com aquele que nos chamou e que nos chama, de forma que possamos ouvi-lo, ouvir o nosso coração, ouvir aquilo que a nossa alma diz, para que possamos perceber ou enxergar esse caminho que o Eterno preparou para nós, preparou para cada um da gente, para cada um de nós, né? Preparou para a gente individualmente, para que possamos juntos melhorar o mundo, melhorar a vida das pessoas, melhorar aqueles que estão no nosso entorno, qualquer que seja o caráter, digo, a natureza da nossa missão individual. Então eu vou fechar essa fala citando o exemplo do grandíssimo, na minha opinião, Papa Francisco, né, cuja missão impactou milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo. Então, por força do cargo que ele ocupava. Eu vou citar o grande Chico Xavier, a quem me refiro sempre com muito carinho, que impactou milhões de pessoas e impacta ainda hoje, após a sua morte, depois de 500 e tantos livros escritos. Talvez a nossa missão impacte menos gente, o que não significa que ela seja menos importante. Isso é muito interessante se ligar. É muito importante a gente se ligar. Então, pode ser que, por força do nosso ofício, da nossa missão, a gente não impacte tanta gente como esses nomes a que me referi. Mas isso não torna a nossa missão menos importante. Isso é interessante dizer. Então a gente vai meditar, a gente vai para a meditação, para efetivamente conseguir fazer essa conexão, essa reconexão, esse caminho de volta, esse caminho para dentro, para ouvir o nosso coração, ouvir o Deus do nosso coração. Tá bom? Então, esqueça tudo que eu disse agora, venha para o presente, venha para o agora. Você vai apenas repetir o seu mantra, o mantra que a gente costuma utilizar aqui é um mantra recomendado pela Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, que é Maranata. Então, independentemente de qualquer coisa, se distraiu, pensou, coçou, sei lá o que, volta à repetição do seu mantra, tá bom? Eu vou desligar a minha câmera, você pode ligar a sua se quiser. Então, preparando-se para relaxar, coloque-se à vontade. Sente-se numa posição confortável, respire profundamente, com a coluna ereta desde a base até o pescoço, descruzando os braços e as pernas, pés apoiados no chão, ligeiramente separados, a menos que você esteja sentado, sentada em posição de lótus, também pode ser, não tem problema nenhum. Sinta o seu corpo em contato com a base. Feche seus olhos suavemente. E vá soltando o seu corpo gentilmente, ouvindo os sons do ambiente, prestando atenção na minha voz. Procure perceber a sua respiração, como ela acontece em você naturalmente. E enquanto toma consciência da sua respiração, você pode ir relaxando cada vez mais, na velocidade ideal para você. Permita-se fluir com a sua respiração, cada vez mais relaxado. Sinta o seu rosto relaxar completamente e a sua testa,
os seus olhos e a sua boca e o seu nariz, relaxando os músculos da sua face, seu queixo, pescoço completamente relaxado. Relaxe os ombros, relaxe os braços e as suas mãos completamente relaxadas, seu tórax, seu abdômen, sua respiração tranquila, quadris relaxados, suas pernas e as suas coxas, seus joelhos e seus pés, e completamente relaxado você está. Agora a sua respiração se torna ainda mais profunda e mais lenta, sem pressa. Sua respiração se torna cada vez mais profunda, cada vez mais lenta. Uma inspiração lenta, uma expiração ainda mais lenta. Agora permita que sua respiração flua por si só, naturalmente, sem a sua interferência. Mantenha-se apenas presente, consciente dela. E ao final da música, ao toque do sino, inicie sua meditação com a repetição do seu mantra. Pai Celeste, abre nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho e conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde o vosso amor é revelado a todos os que clamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
bem. Respire profundamente. Voltando devagar. Mexendo seu corpo devagar. Todo mundo bem? Ótimo. Bom, gente, valeu mais uma vez juntos aqui. Na próxima segunda a gente volta, ok? E, enfim, até. Grande abraço. Tamo junto.